A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à reflexão, à mensagem do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns slides para nos ajudar na exposição da Palavra de Deus que iremos trazer nessa noite. Nós estávamos refletindo até aqui sobre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E agora daremos início a uma nova série de mensagens, a uma nova série de reflexões, cujo tema será esse personagem aqui. Sabem quem é? Adivinham quem é esse personagem que está aqui nessa pintura sendo apresentado? Essa é uma representação do Jó, a partir do momento em que viveu todo um sofrimento, toda uma dificuldade na sua caminhada, onde passou por perdas terríveis. Assim como, quem sabe, nós também podemos estar passando por momentos difíceis, por dias complicados esses, e até perdendo pessoas que tanto amamos diante dessa realidade que está sendo apresentada na nossa vida nesses dias, diante da pandemia do Covid-19. Quem sabe você está entristecido, quem sabe você está enlutado, quem sabe você está passando por uma grande aflição, assim como Jó também experimentou. E quem sabe a palavra de Deus, a partir da experiência profunda de Jó com Deus, possa te ajudar de forma grandiosa a ultrapassar esses momentos que você está vivenciando nesses dias. Por isso, eu gostaria de, nessa série de reflexões, pensar sobre Jó e o sofrimento da humanidade e trazer uma palavra de consolo, de esperança, de ânimo para que você consiga ultrapassar o momento que estiver vivenciando nesse momento. Então, Jó e o sofrimento da humanidade é o título geral dessa série de mensagens que traremos. E especificamente para a reflexão de hoje, eu gostaria de pensar sobre os justos também sofrem. Os justos também sofrem. Na época em que o texto de Jó foi redigido, existia no antigo Israel o que a gente chama de teologia da retribuição. Que era a teologia da retribuição? A teologia da retribuição era um pensamento que entendia que se você fizesse aquilo que era correto, seguisse a lei do Senhor, tudo de bom ocorreria nas suas vidas. Ou seja, você seria abençoado por Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se você não fizesse aquilo que a lei do Senhor manda, se você desobedecesse ao Senhor, você sofreria as consequências dos seus erros. Você seria, então, não abençoado por Deus. A grande questão é que nem sempre isso acontece. Às vezes, coisas boas acontecem para pessoas que nós podemos interpretar como sendo não tão seguidoras assim daquilo que a palavra de Deus orienta. Assim como coisas ruins também acontecem sobre a vida de pessoas que se dedicam a seguir a vontade de Deus na sua vida. Ou seja, esse discurso de que se você está passando por uma dificuldade, é porque necessariamente você está contrariando a vontade de Deus, ou seja, você necessariamente está em pecado. Jó olha para isso e diz: não, não é por isso. Existem outras explicações. E os justos também sofrem. Os justos também passam por dificuldades. Os justos também passam por lutas. Então, se você estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade nesse momento, não coloque sobre si, quem sabe, um peso ainda maior. De além de estar passando pela luta, além de estar passando pela dificuldade, interpretar esse momento como uma punição de Deus sobre a sua vida. O texto de Jó surge para criticar esse tipo de pensamento, que além de não ajudar a pessoa no seu momento de dificuldade, coloca sobre ela um peso religioso ainda maior, colocando como se um Deus estivesse com raiva dela e punindo-a.
por aquilo que ela está atravessando. E Jó, então, representa uma gama de pessoas que no curso da história, assim como eu e assim como você, às vezes passam por lutas, passam por dificuldades, passa pela enfermidade, passa pela perda de um ente querido, perde seus recursos financeiros, sofre doenças e que às vezes isso faz parte da vida, faz parte da caminhada. Não tem necessariamente a ver com uma punição de Deus sobre a minha ou sobre a sua vida. Verdade é que quando erramos, quando não buscamos viver a nossa vida conforme a vontade de Deus, às vezes sofremos as consequências dos nossos erros, sim. Porém, verdade também é que existem coisas que ocorrem nas nossas vidas que independem da nossa ação, independem da nossa realidade, independem daquilo que estamos fazendo ou vivenciando. Fazem parte da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, precisamos, em meio às lutas e às dificuldades, buscar em Deus condições de suportá-las e atravessá-las, e ressignificá-las a partir da perspectiva da manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, os justos também sofrem. Faz parte da nossa existência, faz parte da nossa caminhada. Vamos ler, então, a palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 5, depois do 9 ao 11, depois do 19 até o 22. E assim diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Os versículos iniciam dando uma apresentação de quem é esse personagem. Ou seja, quem é Jó? Quem é esse sujeito? E Jó era uma pessoa íntegra, reta, tinha o temor do Senhor e se desviava do mal. Então, a partir daí, o restante do texto vai apresentar todo o sofrimento, toda a luta, toda a dificuldade que Jó vivencia, mas a partir dessa característica de Jó, como não sendo uma punição pela vida de Jó. Muito pelo contrário, pela vida de Jó, a partir da perspectiva da teologia da retribuição, ele só poderia receber coisas boas na sua vida. Porém, o texto nos apresenta Jó, esse homem íntegro, reto diante de Deus, e que também passará por dificuldade, mostrando que os justos também sofrem, porque as tristezas, o luto, as catástrofes, as pandemias fazem parte da vida humana. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Ou seja, Jó era uma pessoa que tinha tudo ao seu redor. Tudo. E até aqui parece que a teologia da retribuição está dando conta. Ele era uma pessoa íntegra, por isso tinha bens, tinha uma família numerosa. Parece que a teologia da retribuição ela está dando conta até aqui. E o texto continua falando que os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, tinham uma vida confortável, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas irmãs, era uma família unida, e a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó era um paizão, ou seja, era um pai que abençoava os seus filhos. Olha que exemplo a vida de Jó para com cada um de nós. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, se preocupava com cada um diante de Deus. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Jó era uma pessoa exemplar. Dando continuidade, no verso de número 9, vai dizer que então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo
puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de tuas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. O acusador, Satanás, ele então chega diante de Deus e diz que Jó só tem essa vida aí, ele só segue os seus ensinamentos, Deus, porque você abençoa a ele. Se você não o abençoasse, não desse para ele jumentos, não desse para ele terras, não desse para ele servos, não desse para ele uma família abençoada, ele blasfemaria contra você. Ele só serve a ti porque o Senhor, de certa forma, produz para ele uma condição de vida que ele, a partir daí, rende graças a ti. Mas se ele não tivesse tudo isso, ele não seguiria a ti, ele blasfemaria contra ti. Olha o que o acusador está falando aqui. Então, o texto continua dizendo que o Senhor permite que Satanás toque nesses bens de Jó e vai falar a partir do versículo 19 o seguinte: após Jó receber notícias em que ele perdeu família, bens, perdeu tudo que tinha, inclusive a sua própria saúde. Jó é acometido de enfermidade, Jó perdeu tudo. E a questão é como Jó vai reagir diante de todo esse sofrimento, já que o sofrimento às vezes vem sobre nossas vidas. E o texto vai dizer no verso 19 o seguinte: de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Diante da dificuldade, Jó buscou a face de Deus. Assim como no momento de bonança, ele também o fazia. Independente se estivesse passando por vales verdejantes, independente se estivesse passando por vales de sombra de morte, e ele estava, Jó mantinha-se buscando a presença de Deus. Ou seja, aquilo que o acusador falava não veio a se concretizar na vida de Jó, porque ele tinha Deus como seu pastor, independente das circunstâncias que ele estava atravessando. Porque as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Então, que o nosso foco não esteja nas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, mas esteja no Deus que está acima das circunstâncias. Que possamos buscar nele, então, força, refúgio, esperança, fé para superarmos os sofrimentos que, às vezes, a vida coloca diante de cada um de nós. Verso 21, no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então perceba que Jó entende que aquilo que ele estava passando não era necessariamente porque Deus estava castigando ele. Deve ter alguma explicação que ele não sabe, mas que ele entendia que coisas difíceis poderiam acometer um homem justo, assim como ele o era. E a partir desses versos iniciais, introdutórios que acabamos de ler, depois nós continuaremos no capítulo de número 2, numa outra mensagem, mas a partir desses, do capítulo de número 1, eu gostaria de destacar o seguinte: os justos também sofrem. Por isso, coisas boas e ruins acontecem com todos. Gostaria eu aqui de falar que você, ao entregar a sua vida a Jesus, só coisas boas iriam acontecer na sua vida. Somente dias ensolarados, somente arco-íris iluminando a sua paisagem, somente campos verdejantes, e você ia sair na rua e não haveria trânsito, todos os sinais estariam abertos para você dar continuidade à sua caminhada. Porém, a vida não é assim. Isso seria uma mentira se eu assim falasse. Inclusive,
Isso traz uma crítica severa a propostas de evangelho hoje que dizem pare de sofrer. Porque o sofrimento faz parte da vida. E a questão não está no sofrimento, a questão está em como lidamos com o sofrimento. Porque coisas boas e coisas ruins acontecem com todos. Com todos. Né? Basta a gente ter um mínimo de sensibilidade e enxergar a realidade. No tempo presente, fala-se muito em cuidarmos da nossa imunidade. Imunidade. Para nos preservarmos diante desse vírus. Porém, importante também é cuidarmos nesse momento da nossa humanidade. Tem gente com humanidade baixa, com um olhar insensível, que além de perceber no outro a sua luta, ainda coloca o peso religioso dizendo que a pessoa encontra-se em pecado e é por isso que está vivenciando aquilo e que se não saiu dessa situação é porque não tem fé. Ou seja, a pessoa não tem mais solução. Porque além de estar no problema, a culpa do problema é o pecado. E além disso, ela não tem fé, lascou tudo. Como é que a pessoa sai dessa solução? Né? E enquanto isso, vai propondo caminhos de campanhas, né? Oferecendo objetos para que essa pessoa venha a pagar por esses objetos, e ainda vai tirando da pessoa os seus recursos financeiros. Tira da pessoa a esperança, tira da pessoa a dignidade, tira da pessoa o seu relacionamento com Deus, tira da pessoa os seus recursos financeiros. Então, o texto de Jó surge como uma crítica a essa possibilidade de entendimento e apresenta que o sofrimento faz parte da vida e os justos também sofrem porque isso acontece com todo mundo. Então, não se sinta como essa pessoa no banco, como só está acontecendo comigo. Não, está acontecendo com todos. Todos nós estamos vivenciando isolamento social, todos nós estamos perdendo pessoas queridas, todos nós estamos passando por problemas financeiros. Não ache que é só com você, né? Todos estamos passando. Uma vez uma pessoa falou algo para mim que é difícil de compreender, porém tem todo o seu significado. Quando ela diante de uma situação difícil, ela virou e disse assim, ao invés de falar, por que isso está acontecendo comigo? Ela disse, mas por que não comigo? Por que não comigo? Né? Ou seja, isso acontece com fulano, aconteceu com ciclano, aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com o apóstolo Pedro, aconteceu com tantas pessoas na história da humanidade, na história da igreja. Por que não comigo? O que de especial que eu tenho para não passar pelas mesmas questões que a vida humana coloca para todos? Para todos. Eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Chegar a essa compreensão. Mas ela é a realidade da nossa caminhada. Todos passamos por isso e coisas boas e ruins acontecem com todos. E o versículo que eu gostaria de trazer para essa afirmação é que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. E se continuarmos no texto, era um excelente pai, um paizão que se preocupava com seus filhos. Né? Será que você conseguiria atribuir a si essas características? Íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal, um excelente pai, enfim. Né? Jó era essa pessoa. E ainda assim, passou por dificuldades, demonstrando coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo. Os justos também sofrem. E, em segundo lugar, a questão não a questão é como reagimos quando coisas ruins acontecem. Já que coisas ruins acontecem com justos e com quem não é justos, coisas ruins acontecem com todos, a grande questão é a seguinte, meu irmão, minha irmã, como lidamos, como reagimos quando coisas ruins acontecem? Na imagem você tem uma pessoa ali, né, passando por um momento difícil e surtando, né? Ou seja, gritando ali, nervosa diante daquela situação. Como você lida com a situação quando a mesma é contrária àquilo que você gostaria? O texto vai dizer o seguinte, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. O acusador disse isso. O acusador falou, você abençoa ele. Se tirar o que ele tem,
se uma situação difícil, se o sofrimento chegar na casa de Jó, ele blasfema contra ti. A forma como ele vai reagir quando a coisa ruim vier é essa, é blasfemar contra ti, é se afastar da sua presença. Ele não vai seguir mais a ti. Ele não vai. E a pergunta é como nós reagimos quando coisas ruins estão diante de cada um de nós. Que a nossa postura possa ser a mesma de Jó. E a postura de Jó foi essa daí. A postura de Jó foi de adoração a Deus. A postura de Jó foi de buscar a face de Deus. Porque o problema chegou, não tem o que fazer mais. E com certeza, buscando a face de Deus, você tem condições de suportar e superar a dificuldade que chega na sua vida. Os justos também sofrem. Assim, coloquemos as nossas vidas diante de Deus. Que cada um de nós possa colocar as nossas vidas diante de Deus, independente do momento que estivermos atravessando. Seja de bonança, e a bonança vem. Seja de dificuldade. E a dificuldade chega na nossa caminhada. E a questão não está no momento que estamos vivendo, mas no Deus que cremos e que está para além dos momentos em que estamos vivendo. Ele continua sendo nosso pastor. Ele continua sendo o Senhor e Salvador de nossas vidas. E foi essa a postura de Jó. Jó então se levantou e adorou a Deus. E disse: bendito seja o nome do Senhor. Que fé! Que integridade diante de Deus! E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu não sei qual é o momento que você está atravessando, mas independente do momento, independente da circunstância, prostre-se diante de Deus. Busque a face de Deus. E Ele, com certeza, te dará condições de sair dessa adversidade. Por fim, eu concluo sobre Jó e o sofrimento da humanidade. Na reflexão de hoje falamos que os justos também sofrem. Por isso, coisas boas e ruins acontecem com todos. Gostaria de falar o contrário, porém a verdade é que coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Assim, a questão é como reagimos quando coisas ruins acontecem. Qual é a nossa postura quando a adversidade chega diante de cada um de nós? Que possamos ter, então, a mesma reação, a mesma postura de Jó. E assim, coloquemos as nossas vidas diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento que você está atravessando, que só você sabe o que você está passando. Busque a face de Deus e coloque a sua vida diante dele, que com certeza você vai ter uma experiência profunda com Deus e Ele irá te abençoar e irá te dar condições de suportar esse momento e superar esse momento. Essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Daremos continuidade aos nossos estudos, às nossas mensagens sobre Jó e o sofrimento da humanidade. Que Deus esteja te abençoando e te dando condições de passar por qualquer momento na sua caminhada. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que Deus te abençoe.